E a gente conversa hoje, coincidentemente, com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que completou 100 dias no novo mandato. Prefeito, não tem como não começar essa entrevista te perguntando por que ainda falta água em Jacareí, já que o SAI pertence à prefeitura. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, um problema inesperado, 2 problemas técnicos na parte elétrica do sistema de bombeamento de água. Foram substituídas as peças do primeiro problema, depois do segundo problema. Então, depois de 2 problemas no painel, é hora de substituir o painel inteiro. Ele foi adquirido, vai ser buscado hoje em São Paulo e ainda hoje será totalmente substituído, e a gente espera que até sexta-feira a situação do fornecimento de toda a região esteja normalizada. Prefeito, inclusive a gente teve a reclamação de uma moradora de Jacareí com relação a esse problema, que é a Aline Moraes. Ela escreveu o seguinte para a gente nas redes sociais: é muita falta de planejamento e organização por parte do SAI. Eles sempre alegam que queima alguma peça, não é possível não ter estoque de peças e gente qualificada para fazer a manutenção dos equipamentos. Isso acontece pelo menos umas 4 vezes por ano. É inadmissível, ou seja, ela pede mais atenção, né? Enfim, mais agilidade no caso do SAI. E indica, prefeito, que isso não foi um problema pontual, isso Sim. acontece com mais frequência aí na cidade. Ela deve estar fazendo uma referência histórica nos 50 anos de existência do SAI. Não é verdade que esteja tão constante essa perda de água. Você tem acidentes na tubulação, às vezes, alguma obra, alguma estrutura. O ano passado nós trocamos todos os painéis eletrônicos do SAI, modernizamos tudo, e problemas específicos a gente sempre trata com maior franqueza e seriedade, e hoje determinamos a substituição do painel, porque sabemos o quão importante é a água chegar na torneira das pessoas. Prefeito, existe algum tipo de investimento previsto para o SAI, para que isso aconteça com menos frequência? Algum tipo de... O senhor está prevendo dentro do orçamento ou não? Segue assim e são problemas pontuais? Olha, o grande investimento do SAI na distribuição de água é a substituição da canalização. Nós temos tubos da década de 70, 80 que já estão absolutamente defasados, mas isso é na área central da cidade. Para essa região aí do São João, nós trocamos a tubulação já em 2018. Essas questões de equipamentos eletrônicos que têm pane ou defeito, isso tem peças sim, tanto é que substituímos na segunda-feira, depois teve outro problema, substituímos na terça-feira, demora um tempo até reabastecer todos os reservatórios e hoje vamos substituir o painel. Então não há problema de investimento, nem há problema de falta de peça. Às vezes a logística do reparo não coincide com a necessidade que as pessoas têm de água naquele momento. Prefeito, nesses 100 dias aí a Covid explodiu, né, numa forte e impressionante segunda onda, né? A gente fez um levantamento aqui entre as maiores cidades da região e Jacareí foi a que teve até agora a maior letalidade, isto é, a cada 100 pessoas que pegaram a doença, quase 3 aí que a gente está vendo por esse ranking aí em relação a outras cidades, apenas cidades aí com mais de 150 mil habitantes. Por que isso aconteceu, na sua opinião, prefeito? Olha, o primeiro é que a letalidade em Jacareí se concentrou, até pelo menos em janeiro, nas pessoas com bastante morbidades e na população mais idosa. Então, necessariamente, você tem um segmento com maior risco. Esse é o dado técnico que a Secretaria de Saúde nos fornece como explicação. Essa é a mais razoável. A segunda explicação é que você pode ter a influência de outros fatores biológicos, que não comorbidade ou a idade da população que foi contagiada com o Covid. Bom, prefeito, a gente então segue falando sobre saúde. No início do ano, o senhor disse para a gente aqui em entrevista no Link Vanguarda que a UBS do Centro seria inaugurada em julho agora e a do Jardim Flórida para o fim do ano. Isso continua mantido? A UBS Central, sim. Aliás, ela já está pronta, está funcionando hoje como posto de vacinação. Terminando a campanha de vacinação, não precisando mais dela, começa a funcionar como UBS Central.
A UBS do Flórida nós vamos ter que adiar. Isto porque só nesse primeiro trimestre nós tivemos 9 milhões e 600 a mais de despesa extra só do orçamento municipal para o enfrentamento da pandemia. Nós chegamos em dezembro com o contágio em queda, não tínhamos planejado o aumento gigantesco desses recursos para o enfrentamento da Covid. Veio em janeiro, começa aquela onda e se mantém até hoje, uma onda crescente. Nós tivemos que manter a estrutura do hospital de campanha aberta e com isso nós só nesse trimestre já investimos 9 milhões e 600 com dinheiro da prefeitura. Com isso, os outros sonhos, as outras prioridades são adiadas. Então, a UBS do Flórida não será possível concluir este ano, mas faremos todo o esforço para concluí-la até dezembro de 2022. Então, ficou para 22, prefeito. E lembrando, essa lista a gente fez aqui juntos, aqui em janeiro, né, que o senhor esteve aqui com a gente, e a gente vai repassar aí ao longo da entrevista essa lista aí de metas e promessas, né, que o senhor fez para a gente. Então, já temos uma atualização então nessa lista, passou para dezembro de 22, a UBS do Jardim Flórida. Antes de passar aí a lista de outras promessas, prefeito, ainda falando de pandemia, o senhor teve uma postura bastante crítica ao governo do estado em alguns momentos, né, da pandemia, em outros o senhor foi a favor das medidas adotadas. Quem que acertou mais, o senhor ou o governador, que inclusive é do mesmo partido que o seu, o PSDB? Estamos nesse dia a dia. Acho que naquilo que os fatores são nacionais ou os fatores são macros, o governador tem condições de acertar mais porque ele conhece esses dados. Naquilo que os fatores são micro ou locais, eu tenho absoluta convicção de que os prefeitos são as pessoas mais autorizadas e, portanto, eles tendem a acertar mais. Prefeito, agora a gente vai falar sobre outras questões, mas também de promessas que foram feitas em janeiro e aí sim a gente atualiza a nossa lista, tá? O senhor prometeu algumas obras para o fim do ano, como por exemplo o asfalto dos bairros Bela Vista e também Rio Comprido. A conclusão seria para dezembro desse ano, né? Dezembro de 2021. Isso também sofreu influência com relação à pandemia, tudo que o senhor já explicou? Do Bela Vista será concluído nesse semestre. Agora, me parece que Rio Comprido eu coloquei dezembro de 22. Dá uma conferida aí, se for dezembro de 22 está mantido. Mas esse ano a gente começa Rio Comprido também. Tá, na nossa lista estava 21 mesmo, tá, prefeito? Mas 21. Tem uma atualização aí. A entrevista de hoje, a ideia é essa, a gente atualizar essa lista mesmo. Que inclusive tem também outras obras. O prolongamento da Avenida Davilino até o Parque Meia Lua, para dezembro também deste ano, segundo a listinha que a gente fez juntos aqui em janeiro, e finalmente a terceira ponte sobre o Rio Paraíba para março do ano que vem. Esses projetos avançaram nesses 100 dias e os prazos estão mantidos? Ambos mantidos. Perfeito, ótimo. Então vamos lá, a gente vai atualizando a lista aqui e mostra aqui no fim. É só para um dos itens, né? Para dezembro de 2022, é isso, prefeito? Só do Rio Comprido. A conclusão do asfalto do Rio Comprido, ok. Prefeito, inclusive essas obras que a gente acabou de citar, a prefeitura vai ter que fazer, não só por causa dessas, mas de outras obras também, uma compensação ambiental, é isso? Todas elas têm um pacote imenso de compensação ambiental, por isso já fizemos um convênio com uma OS que cuida da recuperação da Mata Atlântica. Esse convênio está em vigor e nós estamos escolhendo diversas áreas do município para criar um circuito, né, uma continuidade do que é possível de Mata Atlântica e reflorestamento das margens das nossas nascentes, já estão todas identificadas e também de áreas disponíveis perto dos nossos córregos. Perfeito, prefeito. A gente vai acompanhar então esse plantio também aí de árvores na cidade, vamos mostrar aqui no Link Vanguarda. Então vamos fazer o seguinte, prefeito, já que a gente falou tanto da listinha, é uma lista longa que a gente fez em janeiro, só para a gente atualizar, ver se está tudo certo, o senhor vai indicando para a gente aí se tem alteração, pode falar na lata aqui, prefeito, a gente já muda, tenta mudar na hora ou faz a correção. Vamos lá, então para julho agora, o senhor falou que ela está disponível aí para vacinação, já vai entrar em funcionamento até antes, pelo que eu entendi, de julho agora deste ano, a UBS Central. A UBS do Jardim Flórida ficou para dezembro de 22. Essa foi a mudança, nessa lista estava 21, está agora para 22. Dezembro de 22 também tem asfalto Bela Vista, o Rio Comprido, tá? Essa que o senhor estava mudando também, é isso?
Mas as duas estão para dezembro de 22, né? Acho que está certo. Bela Vista agora, em maio. Só falta uma rua. Perfeito. O Rio Comprido é que vai demorar um pouquinho. Tá, então a gente dezembro de 22. A gente vai pegar esse item aqui, destrinchar em dois, porque estão em itens diferentes, tá? Então vamos lá. Prolongamento da Avilino está mantido aí para dezembro de 21, tá certo? O senhor confirmou. Mantido. 21 mesmo. Março de 22, terceira ponte sobre o Rio Paraíba. Março de 22 está mantido. Aí a gente tem dezembro de 22, mais algumas que a gente não citou aqui hoje, mas está aqui, ó. Fim da intervenção na Santa Casa, acessos ao Porto Velho e ao bairro Ijau e a ligação com São José dos Campos. Tudo isso para dezembro de 22. Mantido isso, prefeito? Mantidos. Mantidos também nessa listinha, então. Vamos lá. Para a gente fechar aqui a nossa lista, também em dezembro de 22, o Morro do Cristo como área verde. E dezembro de 24, que é o fim do seu mandato, asfalto, Chacras Reunidas e Igarapés, Veraneiro Ijau e Irajá e também um novo pronto-socorro no centro da cidade. Para fechar a lista, tudo mantido? Só falta aquela observação que você anotou. O Morro do Cristo depende de acordo com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Perfeito. Certo. Então a gente atualiza aqui, inclusive, para depois colocar no G1 da Vanguarda para o morador de Jacareí acompanhar. Rogério, só dando um parecer e pedindo desculpas ao prefeito, de fato, a promessa que ele fez para o Rio Comprido estava para dezembro de 2022 mesmo. Então, nós pedimos desculpa, né, pelo nosso erro. Continua mantido, então, prefeito, para dezembro de 2022. Prefeito, obrigado pela sua participação. Estou aqui no Link Vanguarda. Volte sempre. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. 12:02, virando 12:03, sempre bom começar o Link Vanguarda falando de vacinação. A gente tem boas notícias, é claro que a vacinação segue num ritmo bem lento, mas enfim, vamos mostrar os dados aqui para você. Vamos ver os números da vacinação na região. A cada dia eles têm aumentado, mas não o suficiente para mudar o percentual da população que recebeu a primeira dose, seguindo ainda a passos muito lentos. Então a gente mostra Vale, Serra e Litoral Norte já são no total 296.441 vacinados, o que representa 11% da população. Nas últimas 24 horas foram aplicadas mais de 6.000 doses da vacina contra a Covid nessas cidades. Na região de Bragança e Atibaia são 52.529 pessoas já imunizadas com a primeira dose. Isso representa 16% da população dessas cidades. E nas últimas 24 horas, mais 1.121 pessoas receberam a dose da vacina. Bem devagar, né? Porque a gente não vê nem essa porcentagem mudando muito de um dia para o outro que a gente mostra aqui no Link Vanguarda. José dos Campos começou a imunizar hoje as pessoas com 67 anos. E o movimento foi grande logo cedo nos locais de vacinação. Antes mesmo do início da vacinação, a Casa do Idoso da Zona Sul já estava lotada. Muita gente querendo garantir logo cedo a primeira dose, como o seu Jorge. Estava ansioso, não vê na hora de chegar essa hora. Porque essa Covid aí está levando muita gente a óbito, né, cara? Então você fica com receio, cara. Os idosos de 67 anos estão sendo imunizados com a vacina da AstraZeneca, que tem um intervalo maior entre a primeira e a segunda dose. Eu achei estranho esperar tanto tempo, né? 90 dias, bola pra frente, usar a máscara, continuar com os cuidados. A vacinação vai até às 5 da tarde nas 4 unidades da Casa do Idoso. Quem mora em São Francisco Xavier pode ser imunizado na UBS do distrito. Nós vamos ter a campanha hoje, dia 14, 15 e 16. Nos 3 dias estarão sendo vacinados nas 4 unidades da Casa do Idoso. A expectativa é de 5.500 pessoas no máximo. Então temos doses suficientes, né, para toda essa faixa etária. A Prefeitura também está aplicando a segunda dose para os idosos entre 69 e 71 anos. Continuaremos então também com a segunda dose de quem tem 69, 70 e 71, que vai ser também nas 4 casas do idoso e também em toda a rede básica de saúde, das 8 horas ao meio-dia, assim como também no CEF, na parte de drive-thru. Isso, é preciso correr e muito com essa vacinação, porque a taxa de internação em UTIs segue alta em todo o estado e também na região. Vamos aos números. No estado de São Paulo, a média está em 87% de ocupação. Na nossa região, 85%.
Maiores cidades da nossa região, São José dos Campos, uma situação um pouquinho menos ruim, 79% de taxa de ocupação. Taubaté está mais complicado, 96% de taxa de ocupação de UTI. E aí a gente vê a situação em outras cidades ainda mais complicadas. Jacareí está com 87%, Caçapava e Pindamonhangaba em 100% de ocupação. Outras 5 cidades da nossa região também estão nesse ritmo. Infelizmente, tem 100% de ocupação e aqui a gente segue com a lista, né? Aparecida, Lorena e Cruzeiro. Mas outras cidades também estão nesse mesmo ritmo, que ficam na região de Bragança Paulista e Atibaia, né? Bragança Paulista com 100%, Atibaia com a mesma situação, Rogério. Números que estão demorando para baixar, assim como os números da doença. Pelo menos eles estão um pouquinho mais estáveis, né? Os números da doença. É isso que a gente mostra agora. Olha, região Bragantina, casos confirmados até o momento já somam 27.844 casos confirmados, 662 mortes. Para a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, já são 187.289 casos positivos e mais de 3.600 mortes registradas. Agora a gente mostra a média móvel de casos no Vale do Paraíba, que está neste momento em 1.136 novos casos. Isso comparando a 14 dias, há uma queda de 9,4%. E essa queda de 9,4% representa uma estabilidade no número de casos positivos. Agora, na média móvel de mortes, nós estamos neste momento com 36 novas mortes, isso é uma média, a dia, né? O que representa, na verdade, um aumento de 10%. Uma situação considerada estável também, mas ainda assim é um número muito crítico para a região, visto que há 14 semanas estávamos com 29,71, uma média de mortes no Vale do Paraíba. 29 aí para 33, um aumento de 10%. Pelo menos é considerado estável, mas em média 33 mortes por dia ainda na região. Ainda assim é muito pesado. É muito alto, né? A Prefeitura de Taubaté decidiu fechar o mirante da Estrada do Pinhão já a partir do próximo fim de semana. A decisão é para evitar aglomeração como a que aconteceu no último domingo, como a gente vê aí nessas imagens cedidas pela própria Prefeitura. Muita gente mesmo no local. A gente conversa sobre isso com a Laurene Santos. Laurene, e aí, tem que fechar lugar público, senão o pessoal vai mesmo e se aglomera? Boa tarde para você. Oi, Rogério, boa tarde para você, boa tarde para todos. Essa situação precisa interditar o mirante pela falta de respeito das pessoas, então a gente vai conversar com o secretário de Segurança aqui da cidade para explicar como isso vai ser feito. Então, capitão, em relação a esse bloqueio, essa ação que vai ser feita aos fins de semana, como vai ser? Vai ter uma faixa interditando, vai ter equipe no local? Como isso vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, olha, primeiro vale dizer que nós entendemos que tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar não deveria se ocupar desse problema. A gente aposta na disciplina consciente das pessoas. Estamos passando um momento difícil na saúde. Mas tendo em vista o problema que se instalou no último final de semana, ontem nós tivemos uma reunião e ficou decidido. Nós vamos interditar o espaço do mirante. Então, a partir de sábado ao meio-dia até domingo à noite, às 20 horas, aquela área do mirante estará interditada. Vai passar veículos, pedestres e bicicletas por ali. Teremos, a partir do meio-dia, equipe fixa no local, coordenando e controlando o acesso àquele espaço. Não é o que a gente gostaria, mas tendo em vista, repito, o problema que se instalou na semana passada, nós vamos usar dessa estratégia para poder controlar aquele espaço ali. Capitão, o senhor comentou que está aberto ainda para a pessoa que vai fazer uma caminhada ou quem está de bicicleta, mas e se de repente alguém insistir em passar a barreira, quiser ficar nesse local, de que maneira a Guarda Civil e a própria polícia podem agir numa situação dessa? Olha, nós vamos interditar, nós vamos sinalizar ali com gradil, com faixas, tá certo? A gente espera que com a presença da Força de Segurança ali, que seja respeitada a presença da Força de Segurança, porque nós estamos ali cuidando da vida, preservando vidas. Mas se eventualmente alguém insistir com isso, obviamente, né, tanto a polícia quanto a guarda irá convidar as pessoas para que se retire daquele espaço, porque ali não é um local, nesse momento, de fazer aglomeração.
Secretária, as imagens que foram divulgadas do último fim de semana, elas foram captadas por uma câmera do COI, que é esse sistema de monitoramento da cidade. No dia, por que ninguém foi até lá, nenhuma equipe da guarda ou da polícia foi até lá? Perfeito. Repito, nós não gostaríamos de estar nos ocupando com aquilo, né? Polícia e a guarda têm que estar se ocupando de crimes, fazendo a prevenção de crimes, tá certo? Mas, em particular, naquele dia, não houve nenhuma denúncia, tanto no sistema 190 quanto no sistema 153, tá certo? Então, aquelas imagens que nós compartilhamos são imagens resgatadas, recuperadas daquele horário que houve aquela aglomeração. Secretário, obrigada pela participação, orientações importantes, e essas ações continuam também em outros locais. Lembrando que as pessoas podem fazer denúncia pelo 153 e pelo 190 da Polícia Militar. Rogério. Obrigado, Lorene. Mas o sistema do COI, né, de operações aí com câmeras, é justamente para poder fazer os alertas. Alguém estava acompanhando aquelas imagens para acionar quem precisava. Obrigado, viu, Lorene, pelas informações. A morte do menino Henri Borel, do Rio de Janeiro, acendeu o alerta sobre a importância de não se calar diante de casos de violência contra crianças e também adolescentes. Em São José dos Campos, as denúncias aumentaram nos primeiros meses do ano. O Conselho Tutelar de São José dos Campos recebeu mais denúncias este ano de casos de violência contra crianças e adolescentes. O aumento foi de 11% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. A conselheira fala sobre os tipos de violência que vêm sendo relatados. Cerca de 50% dos casos, os agentes violadores são os familiares ou responsáveis direto pela criança. E essas violências são negligência, imprudência, imperícia, sobretudo no período de pandemia, que as crianças têm ficado mais em casa, mas ela não ocorre só na modalidade omissão, ela ocorre na modalidade também agressões físicas e violência sexual também. Em geral, essa criança, ela manifesta repulsa em relação ao agressor, ela não quer ficar na presença, ela fica muito calada e até sintomas físicos psicossomáticos, como vômitos, dores de cabeça, náuseas. Isso aí quando a violência já está mais intensa, Se você perceber algum tipo de violência contra criança ou adolescente, é muito importante fazer a denúncia no Conselho Tutelar. Essa denúncia pode ser feita de maneira presencial em alguma das unidades do Conselho. Essa daqui, no bairro São Dimas, tem também na Zona Sul de São José dos Campos e no Jardim Motorama, na Zona Leste. Tem também uma outra opção, fazer a denúncia anônima por telefone. E são dois os canais, Disque 100 ou então 156. Depois que as denúncias chegam ao Conselho, o papel da instituição é buscar uma saída para essa criança ou adolescente. Se a criança está numa situação extrema, o Conselho tem que praticar o que a gente chama de interdito para cessar a violência. Muitas vezes implica em colocar essa criança sob responsabilidade de um outro colateral, de um outro familiar, ou na impossibilidade, até mesmo, às vezes, o acolhimento da criança. É preciso mesmo denunciar, é uma situação muito delicada, mas geralmente os vizinhos conseguem perceber algo diferente, principalmente com os barulhos, Então tem que fazer a denúncia mesmo. Dia 17 agora, hoje a gente volta a falar sobre as mudanças no Código de Trânsito que começaram a valer esta semana. Entre as alterações da legislação está o uso dos faróis dos automóveis, que antes era obrigatório estarem acesos em luz baixa em todas as rodovias, inclusive durante o dia. Mudou isso também? André Luiz Rosa vai explicar para a gente. Opa, sumiu o André, voltou o André. André, não tem mais o uso do farol, é isso? Mais uma mudança aí? Fala, Rogério, boa tarde para você. Tem sim, mas vai variar de acordo com a rodovia. Por exemplo, nós estamos aqui na Via Dutra, ela é uma rodovia com pista dupla. As rodovias com pista dupla não são necessárias o uso do farol. Então, a pessoa tem que ter essa noção para poder não tomar multa nenhuma. A gente está aqui na Dutra, eu vou conversar com o Fábio Teodoro, que é da Polícia Rodoviária Federal. Fábio, essa questão da rodovia ser, por exemplo, a Dutra pista dupla, não precisa mais do farol, só que se for simples, aí precisa.
Exatamente, a exigência que já está passando a valer, inclusive com autuações, é para pistas simples, para que esteja aceso ou o farol baixo ou o veículo que disponha de DRL, que é a luz de deslocamento diurno, para que ela esteja acesa, com exceção nas pistas simples das áreas urbanas. Por exemplo, falando das rodovias federais que cruzam aqui a região, Via Dutra, não precisa do farol. A rodovia duplicada do tipo da rodovia Dutra não necessita do farol aceso durante o dia. BR-459, a Lorena Itajubá, essa precisa. Isto é uma pista simples, não existe divisão física entre as pistas, né, nos sentidos opostos, então lá é exigido que esteja aceso o farol ou o DRL. Rodovia Fernão Dias, tipo a Dutra, não precisa. Também não precisa, lá existe a separação física entre as pistas. Aí vamos descer para o litoral, a Rio Santos, o trecho da Polícia Rodoviária Federal. Ali tem alguns trechos que tem a pista dupla, outros simples. Ali às vezes fica meio confuso, melhor deixar ligado. No litoral, BR-101, né, na região de Ubatuba, onde a Polícia Rodoviária Federal é responsável pela fiscalização. Ali, com exceção da área urbana, é necessário ligar o farol. É aquela coisa, né, que o senhor estava comentando, na dúvida, deixa o farol ligado que ele é até uma sinalização melhor, né? É a melhor indicação, sugestão que nós fazemos, né? Que o farol esteja ligado o tempo todo, tá? Para que o condutor ele não esqueça ou não se confunda onde pode e onde não pode estar, onde deve e onde não deve estar com o farol aceso. Tá certo, Fábio. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para você. Então, aquela recomendação, né, Rogério, que o Fábio comentou agora. A gente está aqui na Via Dutra, a gente vai voltar aqui nesse trecho, ó. O Eduardo Marcondes vai mostrar aqui. Então, na dúvida, saiu de casa, pegou a rodovia, deixa o farol ligado. Não tem mais a questão da multa, por exemplo, para a rodovia Presidente Dutra, que tem a pista duplicada. Mas, na dúvida, que às vezes você não sabe o caminho que você vai percorrer, se você vai entrar numa pista simples ou numa pista duplicada. Então, deixa o farol aceso, todo mundo fica em segurança e vai ter tranquilidade na viagem. Rogério, com você. A melhor coisa, né, André? Porque acho que o motorista já estava se acostumando aí, já estava até acostumado mesmo a acender os faróis. Então, é o que você falou, é melhor ligar para poder relaxar e andar tranquilo por aí. Dia 21 agora, olha, está faltando água em pelo menos 6 bairros de Jacareí e acredite, desde domingo tem gente sem abastecimento. Hoje de manhã a nossa equipe esteve no Bandeira Branca 2 e viu de perto as torneiras completamente secas. Já é o terceiro dia que o Lucas está sem água em casa. Nada de louça lavada e para limpar a casa também tá difícil. Nós ficou sabendo na segunda-feira das 10, né? Porque tem a caixa aqui em casa, né? Daí a vizinha avisou a gente que estava sem água, né? Aí quando a gente foi ver, aí perguntamos para outra vizinha, ela falou que era desde domingo que estava sem água, o bairro todo. E daí a gente fica assim, tudo acumulado. Tem louça, banheiro, entendeu? E a gente, banho, como é que a gente fica? Ele e os vizinhos já não sabem mais o que fazer para ter o problema resolvido. De domingo para cá, o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, já mudou o prazo para normalizar o abastecimento pelo menos 6 vezes. E até agora, nada da água voltar. A gente liga pro SAI, né? E daí eles tratam a gente de qualquer jeito, né? Não dão a informação certa, coloca a informação aí, o pessoal manda no grupo, mas a informação tudo, sabe, que não é informação correta. E daí a gente fica Deus dará, porque eles não passam um carro de som, não avisa na televisão. Pra gente ter a ciência que vai ficar sem água, pra gente também se reorganizar, né? A Adriele tem 2 filhas pequenas e na casa dela não tem caixa d'água. O caminhão-pipa que apareceu ontem no bairro nem passou pela rua dela. Tá muito difícil, não tem uma gota de água. Aí tem que sair para casa dos outros para poder tentar pegar água em outro bairro, porque no Bandeira todo mundo está sem água. O caminhão-pipa vem na rua, mas não passa nas ruas, só fica em uma. Aí a gente tem que deslocar até no caminhão-pipa para poder estar pegando água. Os moradores disseram para a nossa equipe que não é a primeira vez que falta água aqui no bairro. Inclusive, em junho do ano passado, já na pandemia, faltou água, mas até que voltou rápido. Dessa vez é que está demorando bastante. Olha, aqui do lado tem um depósito de água e de gás. Não tem mais nenhum galão. O vendedor disse para mim que foram vendidos 80 galões de água e ele está esperando chegar uma nova remessa.
só por volta de 1h da tarde. E olha aqui, ó, aqui tem esse morador dessa casa de esquina, ele tem uma piscina que está cheia d'água. E ele está ajudando os vizinhos que estão trazendo baldes aqui para poder levar água para casa e conseguir manter a higiene da casa em dia. Não é a primeira vez que acontece essa falta d'água aí. Mas dessa vez está bem mais prolongada, né? Como é que a gente vai ter higienização, né, se não tem água? Se a prioridade da pandemia é a higienização, como é que você vai fazer higienização com 4 dias em falta d'água aí? Você vai nas casas aí, você não tem uma gota de água nem para você usar no banheiro. E a reclamação não é só deles, não. Outros moradores do Bandeira Branca 2 também mandaram vídeos mostrando a mesma situação. Tem uma gota. Foi o caso da Mônica Silva e da Angélica Alves. Se os dias sem água vão ser descontados na conta, os moradores não sabem. Mas a certeza é de que o problema atrapalha a rotina de uma família toda. Os filhos, né, devido a não ter aula, estão todos em casa com a gente. E com isso a demanda, tanto na higiene, né, em plena pandemia, que nós temos que fazer a higienização das mãos, né? Acumula louça, porque eles estando em casa, a gente tem que estar cozinhando, né, para eles tudo. E com isso também acaba ocasionando uma irritabilidade maior. A gente liga lá no SAI, eles falam que vai voltar às 20 horas hoje, mas daí acaba o dia, já chega outro dia e nada. A gente levou essas reclamações para o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. A diretora de Operações e Manutenção mandou um vídeo para a gente. Vamos ver. O SAI aqui de Jacareí teve 2 problemas nas instalações elétricas do sistema de bombeamento de água da região do Terras de Santa Helena. Foram 2 problemas distintos, um na madrugada de segunda, outro no de terça. Foram 2 equipamentos queimados. Foram substituídos no mesmo dia da ocorrência. O que acontece é que, como é uma região muito grande, que é atendida por esse sistema de bombeamento, a recuperação do sistema ficou um pouco lenta. Hoje a gente está trabalhando na recuperação do sistema. A parte baixa dos bairros já está sendo abastecida, já tem bastante gente com água, porém as partes mais altas a água demora um pouco mais para chegar. Porque além do consumo diário, né, das pessoas, a gente ainda tem a questão dos reservatórios que estavam vazios, né, as caixas d'água. As equipes do SAI estão trabalhando para estabilizar esse sistema o quanto antes. A gente já disponibilizou o caminhão-pipa para a população. Quem tiver com alguma situação de emergência pode entrar em contato pelo 0800 do SAI. E a gente também está com o caminhão-pipa reforçando o abastecimento dos reservatórios. A rede estadual de ensino retomou hoje as atividades presenciais nas escolas de educação básica. João Mota hoje está em São José dos Campos e conversa com a gente sobre isso. E aí, João, como é que foi a adesão? Muita gente foi para a aula hoje, foi para a escola? Para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Link Vanguarda. É uma retomada que ainda está em andamento, então não tem dados ainda fechados desse primeiro dia. Inclusive tem um turno para entrar ainda e depende de escola para escola. Segundo a diretoria de ensino, tem escola que tem uma adesão maior, outras nem tanto. Quem está aqui do meu lado para poder falar com a gente exatamente sobre isso é a Maria Beatriz, dirigente de ensino aqui de São José. Maria Beatriz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Maria, além dessa, aliás, a autorização veio do governo do estado, mas a decisão final fica com cada prefeitura, com cada cidade, né? O que foi o caso aqui de São José. Exatamente. É importante reforçar que o Plano São Paulo, né, reclassificou todo o estado na fase vermelha, mas a cada município cabe, né, aderir ou não ao Plano São Paulo ou então emitir um decreto colocando alguma restrição. Mas no caso de São José dos Campos, as aulas serão retomadas presencialmente. E já acabou o prazo para os pais manifestarem a intenção de voltarem com os filhos para o ensino presencial? É importante reforçar que nesse momento o pai pode manifestar sempre a qualquer tempo, porque nós queremos atender os alunos de forma presencial e também remota. Lembrando que nesse momento são priorizados aqueles alunos que precisam de alimentação escolar, que precisam de apoio em questão de saúde mental, alfabetização, né, alguma dificuldade de aprendizagem. Então esse grupo será sempre priorizado nesse momento. Agora, as escolas precisam atender um limite de 35% de ocupação. Se a demanda for maior que isso, como que vocês vão fazer para poder atender os alunos de forma presencial também? Isso. O decreto determina que nós podemos atender até 35% do total de alunos matriculados por dia. Então as escolas organizam revezamento para poder atender toda essa demanda.
demanda. Entendi. E para quem ainda está vendo a gente, tem dúvida se traz o filho para a escola ou não, protocolos estão sendo seguidos, precisam ser seguidos, né? Exatamente. Nós continuamos, né, seguindo rigorosamente todos os protocolos previstos no Plano São Paulo e também temos, né, sempre uma informação, né, uma parceria, né, com a área da saúde que sempre nos apoia em relação aos protocolos também. Tá certo, então. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para a senhora, viu? É isso então, pessoal. Como eu disse no começo da nossa entrada ao vivo, a decisão ela veio do governo do estado, mas no fim das contas mesmo é cada cidade que decide se a escola estadual vai retomar as aulas de forma presencial ou não, então depende muito da prefeitura, como é o caso aqui de São José dos Campos e de Taubaté também, que as escolas também já começaram a voltar a partir de hoje e mais fortemente a partir de semana que vem. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, João. Obrigado aí pelas informações, hoje falando ao vivo de São José dos Campos. Valeu! A Prefeitura de Ilhabela criou um novo auxílio emergencial no município. O repasse de R$ 500 começa já neste mês. As cidades do litoral passaram semanas dificultando a chegada dos turistas. Quem poderia imaginar isso, né? Mas foi o que aconteceu. E quem mora aqui e depende do turismo teve que se virar para encontrar uma outra fonte de renda. O Luiz trabalhava como decorador de eventos, mas como não tem previsão para a volta das festas, ele está vendendo todos os móveis e objetos comprados ao longo de anos. Essa aí foi a minha saída para poder vencer essa pandemia. Vender os móveis também já estava deixando com a profissão de casamentos. Com a crise, muita gente não sabe mais de onde tirar dinheiro para sobreviver à pandemia. E para tentar diminuir o impacto do vírus na economia, Ilhabela mais uma vez está disponibilizando uma bolsa auxílio para os moradores que mais precisam. A intenção é atingir as pessoas que de alguma forma nesse período estão sem emprego. Em função aí dos decretos estaduais do governador Dória, a gente trancou aí vários serviços e essas pessoas acabaram perdendo o seu ganha-pão. Então, nós vamos focar nessas pessoas. Cerca de 3.500 pessoas devem ter acesso a essa ajuda nesse primeiro momento. Vai ajudar bastante. Eu não trabalho, tenho uns probleminhas de saúde e nem tudo eu posso fazer. A Ilhabela é muito grande, tem muita gente desempregada e, como eu te falei, meu esposo ainda está trabalhando, dá para mim nos sustentar. Eu prefiro que essas pessoas que não têm uma renda nenhuma recebam. Né? Porque do governo mesmo é uma miséria, para se dizer, né? Porque aqui é R$ 500 mais do que do governo federal, né? Esse auxílio custeado pela prefeitura será pago por 3 meses, começando agora em abril. Inicialmente, só os moradores que têm o Bolsa Família vão poder receber esse dinheiro. Ou seja, apenas uma pessoa por família de baixa renda vai ser beneficiada. Dessa vez não é necessária comprovar a documentação porque vão usar a que já consta no cadastro único. O contato será feito pela prefeitura via e-mail ou telefone. Serão pagas 3 parcelas de R$ 500. A gente tem essa intenção, mas nós queremos ajudar quem realmente precisa, né? O nosso receio de fazer um cadastro aqui é que a gente não tem tempo de fazer uma varredura completa, de fiscalizar o pedido de todos, então a gente fica com receio de ajudar alguém que está se virando, entendeu? Que não tem essa necessidade tão grande. Para a Associação Comercial da Ilha, os pequenos empresários também foram muito impactados e deveriam receber uma ajuda. Haveria de procurar um equilíbrio comum, onde também o comerciante, pequeno comerciante, também recebesse algum tipo de ajuda. Eu iria até mais longe, poderia ser algum tipo de empréstimo a juros mínimos, que quando voltasse a trabalhar, devolveria isso. Segundo a associação, uma outra forma de ajudar o pequeno comerciante nesse momento seria facilitar o pagamento dos tributos municipais. Um prazo maior, né? Um parcelamento e alguma ajuda em espécie, sim. De acordo com a Prefeitura, a primeira parcela do auxílio municipal está prevista para a semana que vem. O atacante Ítalo do Bragantino foi vítima de um golpe. Ele teve a conta bancária invadida depois de deixar o celular numa loja de assistência técnica. Lucas Rangel traz os detalhes para a gente. Que história, hein, Lucas? E aí, prejuízo alto?
Boa tarde, Rogério, Águida, boa tarde a todos. Foi um prejuízo de cerca de R$8 mil que o Ítalo tomou, Rogério. O que aconteceu foi o seguinte, no último dia 7, o Ítalo levou o celular dele até essa loja de manutenção de celulares em Bragança Paulista para fazer ali um procedimento. 2 dias depois, ele percebeu um desfalque na sua conta, nesse valor de R$8 mil, e percebeu que o Pix, né, a transferência que foi feita, foi bem no dia que o celular estava na loja. Ele rastreou ali a pessoa que recebeu o dinheiro, entrou em contato. O rapaz que recebeu esse dinheiro, um comerciante, inclusive de Bragança Paulista, disse que recebeu como pagamento pela venda de um celular para uma terceira pessoa. O Ítalo achou a história estranha e entrou em contato com o dono da loja, já que o celular estava na loja no dia que o Pix foi feito. O dono da loja deu uma desconversada, disse que ia resolver a situação, tentou ali conversar com o Ítalo. Passaram alguns dias, o Ítalo percebeu que se tratava de um golpe, registrou um boletim de ocorrência, prestou todos os esclarecimentos, segundo o Ítalo, por telefone para o delegado. A Polícia Civil de Bragança montou ali uma operação e ontem foi até essa loja e conseguiu prender esse rapaz em flagrante, o dono da loja, no caso, 32 anos, a partir das trocas de mensagens que foram feitas nesses dias, né? Foi caracterizado ali o crime de estelionato e ele foi preso em flagrante. Esse rapaz de 32 anos já tinha passagens pelo mesmo crime, fazendo ali praticamente a mesma coisa com outras pessoas. Existem inquéritos contra ele abertos nesse momento em Bragança Paulista. Ele passou por audiência de custódia agora de manhã online, né, lá na cidade, e ele ficou preso. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ele deve responder pelo processo, a princípio, preso. Conversei com o Ítalo, ele preferiu não se manifestar sobre o caso oficialmente, disse que prestou todos os esclarecimentos e vai aguardar agora a situação ser resolvida, vai tentar recuperar o dinheiro pelo banco. Eu conversei também com o delegado responsável pelo caso, ele deu mais detalhes sobre como funcionou todo esse caso e também sobre as passagens, como esse rapaz de 32 anos, o proprietário da loja, era conhecido pela prática desses crimes. Vamos ver a entrevista. O nosso investigado, que foi preso, inclusive, na data de ontem, já era uma pessoa que nós prendemos ele no ano passado pelas mesmas práticas, tá? Onde ele tem uma oficina de aparelhos celulares para manutenção e venda de alguns acessórios, mas ele se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas, no sentido de aproveitar a tela aberta para a manutenção e entrava, né, na conta bancária dessas vítimas, fazendo depósitos, transferências indevidas, tá? Vale lembrar que só com ele nós temos aí 8 inquéritos onde ele figura como suspeito oficial e será indiciado, inclusive. Diferentemente da outra oportunidade, onde ele permaneceu calado, dessa vez, no intuito até de ser beneficiado aí pelo acordo de não persecução penal, ele acabou confessando de forma circunstanciada os atos que ele praticava. E aí foi possível saber a forma como ele agia. E até vale mencionar que ele se aproveitava, às vezes, de telas abertas, telas que não se fechavam durante um período, né, um período maior, e aí, em poucos minutos, ele conseguia entrar na janela aberta de um aplicativo pré-aberto, tá? Principalmente em celulares do tipo Apple, e se houvesse a abertura por parte da vítima da sua conta bancária, ele se aproveitava dessa situação. Mais um motivo para a gente ter o costume de ir fechando os aplicativos que a gente usa. Sempre junto. O vôlei decidiu fazer uma campanha de doação de sangue para ajudar o Hemocentro de Taubaté. Nós temos incentivado as campanhas de doação, os grupos de doadores, né, que façam as campanhas exatamente como tem sido feito essa do vôlei Taubaté, incentivando os doadores a virem individualmente, fazer o agendamento pelo nosso site. A doação é segura e nós estamos prezando para que seja feita da forma mais segura possível. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Algumas outras recomendações também são importantes. Quem teve Covid deve aguardar pelo menos 30 dias após a cura ou alta. Quem teve gripe, resfriado, pelo menos 15 dias após o sumiço dos sintomas. Quem tomou a vacina contra a Covid-19, a vacina da Coronavac, são 48 horas de intervalo após cada dose para poder doar. E as demais vacinas
um intervalo de pelo menos 7 dias. Vacina da gripe também são 48 horas de intervalo após a vacina. Cada doação de sangue pode ajudar até 4 pessoas. É um ato de solidariedade. E o bacana é que com essa campanha do vôlei, cada torcedor que doar pode concorrer a esta camisa autografada pelo time. A Marcela é apaixonada pelo time, tá com as expectativas nas alturas, já que hoje tem um jogão. Um cardiologista do lado é o único jeito de assistir o jogo. É uma alegria, assim, que realmente não tem como comparar com nada. Você pode agendar a sua doação pelo site que está aparecendo aí na sua tela, hemocentro.fmrp.usp.br/agente, tá bom? Fica mais fácil para você fazer a sua doação.